bom dia. Estamos aqui agora às 4 horas da manhã fazendo a nossa reflexão sobre o livro Grande Conflito, tirando dúvidas aqui e pegando pontos específicos. E um desses pontos que eu vou pegar hoje é o sábado, a sua importância e a grande prova de lealdade que será guardar este dia durante o fim dos tempos, né? Então, o sábado por muitos hoje é guardado, né? Mais de 20 milhões de adventistas, incluindo adventistas da promessa, adventistas da reforma e adventistas comuns. Também por judeus, alguns católicos, alguns batistas e outras religiões que também se guarda o sábado. Por que eles escolheram guardar o dia de sábado? Foi porque eles acharam que era melhor que o domingo? Não. Eles escolheram porque assim diz o Senhor, que o sábado servirá de sinal entre Deus e o seu povo escolhido. E que também o sábado foi instituído por Deus antes dele dar a lei no Monte Sinai. O sábado foi instituído na criação, quando Deus fez o homem, os animais, tinha feito tudo preparativo ali para que o homem habitasse no Éden. Então, no sexto dia, ele faz um dia especial, que é o sétimo, para que ele possa descansar e assim o homem também descansar. Todos os patriarcas, Noé, Enoque, Abraão, todos esses patriarcas também guardavam o dia de descanso, também guardavam o sábado. Todos aqueles que conheciam de Deus e viviam fiéis, para a pessoa chamada de fiel a Deus, eles guardavam os mandamentos, as ordenanças que o povo passado guardava. Porém, o povo sempre ia se afastando da lei e da vontade de Deus, né? Então, eu vou ler para vocês aqui, ó, a grande prova de lealdade. É o ponto da verdade especialmente controvertido, enquanto que a observância do falso sábado será uma declaração de fidelidade ao poder que se opõe a Deus. A guarda do verdadeiro sábado será uma prova de lealdade ao Criador. Enquanto que uma classe recebe a marca da besta, a outra recebe o selo de Deus. Então, o sábado, como dizia Ezequiel 20:20, será um sinal entre nós e Deus. Muitos consideram serem sem fundamento e absurda a predição de que a intolerância religiosa ressurgirá, né? Então, muitos creem que essa intolerância religiosa não surgirá. Porém, no livro Grande Conflito vem dizendo que ela ressurgirá sim, e com muita força e com muito vigor, principalmente nos finais dos tempos, né? Quando que igrejas se unirão a igrejas para justamente perseguir aqueles que estão de contra, né, este preceito, né, que guardam o sábado. Assim será proclamada a mensagem: o Senhor atuará através de humildes instrumentos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão mais qualificados pela unção do Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Pessoas serão levadas a sair com zelo santo, declarando o que Deus lhes diz para falar. Os pecados de Babilônia serão expostos, o povo será agitado. Milhares de pessoas jamais tinham ouvido palavras como essas. Babilônia é a igreja que caiu devido aos seus pecados e por ter rejeitado a verdade. Quando o povo vai aos seus líderes religiosos com pergunta: estas coisas são assim? Eles apresentam fábulas para silenciar a consciência. Por outro lado, muitos exigirão uma resposta acompanhada por assim diz o Senhor. Então, se hoje você tem o seu missionário, seu pastor, sua pastora, e você vai lá e pergunta assim: o sábado é para guardar? E ele fala assim: não, não é bem assim, não precisa, pois cuidado. Você está colocando a sua vida, a vida da sua família, toda em risco. Por que você está rejeitando um preceito divino? Você está rejeitando um mandamento do Senhor. Você está rejeitando algo que foi escrito pela própria mão de Deus e confiando sua vida a um homem, né? Vamos lá. Líderes religiosos utilizarão esforço quase sobre-humano para excluir a luz, para eliminar o debate sobre essas questões vitais. A igreja apelará ao braço forte do poder civil e nessa tarefa se unirão católicos e protestantes.
Ao tornar-se mais intenso o movimento em favor da imposição do domingo, os guardadores dos mandamentos serão ameaçados com multas, prisões. Alguns serão oferecidos posições de influências e outras recompensas desde que renunciem à fé. Porém, a resposta deles será: mostre-nos pela palavra de Deus qual é o nosso erro. Então, aqui nós vemos que com multas, com prisões, com com propostas de grandes cargos, pastores, pessoas tentarão manipular os fiéis do Senhor para que eles deixem de guardar o saldo. Porém, eles vão dizer o seguinte: mostre-nos na palavra de que nós devemos deixar de guardar o dia do Senhor. E assim, essas pessoas ficarão mais nervosas ainda e partirão para cima deles com violência e querendo até levá-los à prisão e outros até à morte. Porém, mais vale servir ao Senhor do que, claro, deixar de guardar os seus mandamentos e ter uma perdição eterna. Então, olha só, aqueles que forem levados diante do tribunal defenderão poderosamente a verdade, e alguns que ouvirem serão levados a decidir pela guarda de todos os mandamentos de Deus. De outra forma, milhares de pessoas nada saberiam dessas verdades. Então, as pessoas todas no mundo aqui que chegarem nos fins, eles compreenderão e entenderão que o sábado é um divisor de águas entre o povo de Deus e o povo não escolhido de Deus. Porque aqueles que escolheram fazer a vontade do Senhor, cumprir seus mandamentos, terá como parâmetro a lei de Deus, para se deparar diante dela e do seu estou errante e se colocar em dia diante do Senhor. Então, a obediência a Deus será considerada rebeldia. Pais exercerão sua autoridade contra filhos, estes serão deserdados e expulsos do lar. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, como os defensores da verdade se recusarão a honrar o domingo. Alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Ao ser retirado das pessoas o Espírito de Deus, acontecerão coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se cruel. Então, hoje você vai numa igreja e você chega lá e fala assim: eu quero ir a um lugar em que eu me sinta bem, eu quero ir a um lugar onde eu me sinta tranquilo e eu quero um lugar que não tenha tantas exigências. Então, o que você foi procurar? Porque se você foi procurar um lugar onde você se sinta à vontade, se você foi procurar um lugar onde você se sinta bem, não devia ser na presença do Senhor? Não seria ser na presença do Senhor Deus e procurando fazer de sua palavra, da palavra de Deus, o brilho da sua vida? Não seria a palavra de Deus o guia para que você pudesse caminhar bem nessa jornada? Então, se você quer ir a uma igreja para sentar lá e se sentir-se bem, você já não está indo ou traçando os planos do Senhor. Porque estar bem é fazer a vontade do Senhor. Exemplo, Abraão estava ali ao derredor com toda a sua família. De repente Deus fala: Abraão, deixe sua parentela, saia daí e vai para tal lugar aonde eu vou te mostrar que você tem que ficar. Aí Abraão sai do seu conforto familiar e vai agora para um lugar distante de sua família, onde Deus irá fazer uma obra na sua vida. Agora, como é que eu quero que Deus faça uma obra na minha vida? Como é que eu quero estar tranquilo, sabendo que não estou fazendo a vontade de Deus e que eu só quero paz e conforto, prosperidade? E no final, a recompensa que eu terei será a perdição em vez de salvação. Porque se nós lutamos pela salvação, devemos estar buscando assuntos, temas, respostas de Deus que nos leve à salvação. Aí uns reclamam e olha, mas somos salvos pela graça, somos salvos por Cristo Jesus. Cristo Jesus tudo já pagou na cruz e nada nós devemos fazer. Porém, você está totalmente enganado. O ladrão que morreu na cruz, ele morreu naquele dia e Deus conheceu o futuro daquele ladrão se ele estivesse aqui na terra. Porém, naquele dia que ele morreu, Jesus prometeu: estarás comigo no céu. Agora, eu e você conhecemos a Jesus, batizamos, nos entregamos a Ele, rasgamos nosso coração e depois continuamos vivendo nessa terra. A diferença está grande e está aí, porque eu e você está sujeito a uma vida de pecado. Eu e você está sujeito a uma vida aqui nesta terra para guardar os mandamentos do Senhor, seguir fiel a Ele e fazer a sua vontade. Agora eu te pergunto, você quer fazer isso?
Porque se você quer fazer isso, o sábado vai servir de sinal entre você e Deus. Porque Deus de lá de cima olha e fala, tá vendo, Satanás? Fulano, cicrano, eles guardam o meu mandamento. Eles guardam todos os meus mandamentos. Que orgulho que eu tenho desses meus filhos. Eles são fiéis e leais a mim. Porque se não existissem os mandamentos, Satanás estaria no céu. Se não existisse lei, Satanás estaria no céu. Se a lei de Deus pudesse ser quebrada, Satanás estaria no céu. Adão e Eva não teriam morrido. Eu e você não morriam com 70, 80 anos. Nós estaríamos felizes aqui, vivendo no Éden com uma vida pecaminosa, traindo, cobiçando, sem amor próprio e vivendo eternamente. Porém, Deus deu a sentença de que aquele que pecar certamente morrerá. Mas ele pagou um alto preço, entregando o seu filho para nos salvar. Agora eu te pergunto, você quer pegar esse alto preço de Deus e jogar por terra? Você quer pegar esse alto preço de Deus e colocar nas mãos do maligno, dizendo, eu aceitei a Jesus, mas eu coloco a minha vida em tuas mãos e nas mãos também de Jesus, porque eu quero ter festa e farra e também quero ter o céu. Não dá para ter os dois. Ou você tem Deus, ou você não tem Deus. Ou você tem o diabo, ou você não tem Deus. Nem o diabo aceita a adoração meia boca. Ele quer que você seja totalmente dele, assim como Deus quer que você seja totalmente dele. Então é necessário que você use o selo de Deus. Que você desfrute dos benefícios que é descansar o dia sagrado, o dia de sábado. Que você possa usar e usufruir desse dia. Porque essa é a bênção que Deus nos deixou. Então, em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo quanto na igreja. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram ser prudentes ao atacar os pecados da igreja e da nação. Pelo exemplo de uma vida cristã pura, esperavam levar o povo de volta à Bíblia. Tá vendo? Não há palavras que líderes falam em seus cultos, mas a Bíblia, fazer com os bereanos. Não importava o que Paulo falava, eu anoto aqui, depois vou ali tirar minhas dúvidas. Mas vocês só querem ser levados como manada.